galerinha, nesse vídeo vamos demonstrar uma versão bem simples, tá, do teorema de existência e unicidade de equações diferenciais ordinárias. Nós estamos, no momento tem um curso aí de cálculo 4, né, que ele está saindo bem lentamente porque eu estou com pouco tempo, mas no curso já foram estudadas as EDOs de primeira ordem e eu disse que uma hora ia sair, né, a prova do teorema de existência que foi dado lá. Então essa prova vai ser dada nesse teorema de agora, tá? A gente vai precisar do teorema do ponto fixo de Banach, tá? Isso aí é um ingrediente fundamental para provar esse teorema. Teorema do ponto fixo de Banach já tem no canal, vou deixar o link aí no card para quem não viu ainda. Lembra que o teorema do ponto fixo de Banach diz que num espaço métrico completo, toda contração possui um único ponto fixo nesse espaço métrico completo, tá? Um resultado bem importante que nós vamos usar também, que é um corolário do teorema do ponto fixo de Banach, é esse daqui, ó. Se você tem um espaço métrico e uma aplicação t de x em x, que não necessariamente é uma contração, tá? Porém, se algum iterado dessa t, digamos aqui tm, for uma contração, então t terá um único ponto fixo em x, e de fato esse único ponto fixo para t é exatamente o único ponto fixo para tm, tá? Por quê, né? Porque veja só, por que esse coroláriozinho aí é verdade? Vou fazer aqui uma demonstração que é bem simples, tá? Demonstraçãozinha do corolário. É o seguinte, ó, se a gente tiver que algum iterado de t é contração, como a gente está num espaço métrico, aqui faltou completo, tá? Mas ele é completo. Então, ó, pelo teorema do ponto fixo de Banach aplicado a t, existe único z pertencente a x, tal que tm de z é igual a z, tá? Isso aqui é o que garante o teorema do ponto fixo de Banach aplicado para tm, porque na hipótese tm é contração. Mas olha o seguinte, ó. Observa que se você aplica t aqui nessa igualdade, você tem o seguinte, ó. T aplicado em tm de z, isso é a mesma coisa que t de z, beleza? Só que aí você pode fazer uma comutatividade aqui, tá? Você pode colocar dessa forma aqui, ó, tm de t de z, aqui no lado esquerdo, tá? Então, o que é que isso significa? Observa o que está dentro aqui, ó, do colchete. Quem é que está dentro do colchete? T de z. E quem está aqui fora? T de z. Então, observa que t de z é ponto para a aplicação tm, né? Por quê? Porque tm de t de z está dando t de z. Então, como z é único ponto fixo de tm, aí não tem o que fazer. A única possibilidade é que t de z tem que ser igual a z, tá? E aí prova o corolário, né? O único ponto fixo de tm, que é garantido pelo teorema do ponto fixo de Banach, também vai ser o único ponto fixo para t, tá? Que é exatamente o que diz aqui o finalzinho do resultado, né? O único ponto fixo de t é exatamente o único ponto fixo de tm. Beleza? Só lembrando, tá? Quando eu falo iterando, esse tm aqui significa que você está compondo t com t m vezes, tá? Então agora vamos para as preliminares, tá? Do resultado do teorema de existência. O teorema de existência é para um problema de valor inicial, que aqui eu estou denotando por P. Nesse caso é y' igual a f de ty, y de 0 igual a y0. Aqui a gente está supondo o caso bem simples, o caso de uma dimensão, tá? Y aqui é y de t, depende desse tempo, né, com t real. De fato, você poderia fazer mais geral, tá? Você poderia colocar aqui no lugar do zero um t0, mas a prova é essencialmente a mesma. Eu estou colocando y de 0 igual a y0 por simplicidade, tá? E aí nós dizemos que uma função continuamente diferenciável u de cd em R é solução desse problema de valor inicial, se 0 é um elemento que está aqui dentro de cd, até para que faça sentido você fazer u de 0 e que dê y0, e aí a derivada, né, u', deve ser f de tu. Ou seja, uma solução é uma função, tá, de classe C1, de modo que quando você aplica em 0, satisfaz a condição inicial, e quando você deriva ela,
satisfaz aqui essa primeira equação do problema P, tá? E aí, o grande truque, eu diria que é até o passo principal para você conseguir demonstrar um teorema de existência e unicidade, é notar que esse problema aqui de valor inicial P, ele pode ser convertido nessa equação integral aqui, né, que de fato vai te dar um operador. E por que pode ser convertido? Porque, por exemplo, assume aí que você tem aqui o problema P, tá? Então aqui, ó, vamos observar por que é a mesma coisa. Assuma que você tem um problema P. Então o que é que você faz? Você pega e passa a integral. Então aqui, ó, integra em t, né? Você vai integrar de 0 até t. Então aí você fica assim, ó, na primeira equação você fica com a integral de 0 até t, y depende da variável t, né? Então fica y' de s, ds, igual a integral de 0 até t de f de s, y de s, ds, beleza? Aí aqui no lado esquerdo, usa o teorema fundamental do cálculo, TFC, porque você tem a integral da derivada. Então isso é a função aplicada nos dois extremos. Então aqui, ó, vai dar exatamente y de t menos y em 0. Então, você pega esse y em 0, passa lá para o lado direito, e aí você vai ter y de t igual a y de 0, só que y de 0 é igual a y0 porque você está assumindo p, né? Então, ó, dá exatamente y0 mais a integral de 0 até t de f de s, y de s, ds, beleza? Então, ó, assumindo a equação P, você chega exatamente na equação integral 0.1, né? Que é essa daqui. Analogamente, a partir da equação integral 0.1, você pode recuperar a equação P. Por quê, né? Agora vamos fazer a recíproca, né? Vamos assumir que vale a equação 0.1, né? Que vale essa equação integral aqui de cima. Então, ó, se está valendo essa equação integral de... Quando você substitui t igual a 0, você tem que y de 0 vai ser igual a y0 mais a integral de 0 até 0 de f de s, y de s, ds. Só que essa integral aqui ela se anula, né? Tá de 0 até 0. Por isso que fica apenas y0. Então você já recupera, ó, a segunda equação aqui de teu problema P. Agora a gente quer obter essa primeira aqui. Para obter a primeira, a gente vai diferenciar em t a equação 0.1. Então, ó, diferenciando, você fica com d dt de y de t igual a d dt de y0 mais d dt da integral de 0 até t de f de s, y de s, ds. Só que a derivada da constante y0 dá 0, né? Então aqui sobra apenas a derivada dessa integral. Só que novamente a gente usa o teorema fundamental do cálculo, né? A derivada aqui da integral vai ser exatamente a função em t. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso é apenas f de t, y de t. E aqui o nosso lado esquerdo é exatamente y' de t. E aí você recupera a primeira equação do problema P. Então, em resumo, tanto faz você resolver o problema P, quanto achar uma solução aqui da equação integral, tá? Agora nós podemos enunciar o nosso resultado. Teorema de existência e unicidade para o PVI-P, tá? Então eu vou lendo o teorema e do lado eu vou fazendo uma interpretaçãozinha geométrica aqui do que ele quer dizer, tá? Ó, suponha que f, né, que é a função que fica aqui do lado direito do PVI, tá? Essa funçãozinha aqui, de duas variáveis. Suponha que ela é contínua em um retângulo menos epsilon é epsilon, cartesiano, y0 menos r, y0 mais r. Então, ó, digamos aqui que aqui a gente tem menos epsilon, epsilon. E aí isso é cartesiano, digamos que o y0 está bem aqui, ó. Digamos que esse daqui seja y0 menos r e aqui y0 mais r. Isso aí faz determinar um retângulo, né? Então, como a f ela é contínua
Então, necessariamente, f é limitada nesse retângulo, tá? Digamos aqui que o módulo de f de tz é menor ou igual do que m para todo tz que está dentro do retângulo. Isso aqui é natural porque o retângulo ele é um conjunto compacto, né? E a função ela é contínua. A gente sabe que função contínua no compacto atinge máximo e mínimo. Então, ela tem os extremantes, né? Portanto, ela é limitada. Isso aqui é natural, tá? Não precisa quebrar a cabeça com isso, não. Isso segue só da compacidade do retângulo e da continuidade de f. Então, essa constante aqui, m, ela vai ser útil na demonstração, tá? A gente já fixa de início. A gente diz que f de tz fica limitada por um m, tá? Um número real. Supõe também que essa f ela é lipschitziana na segunda variável. Isto é, vai existir uma constante real L maior que zero, tal que módulo de f de tz1 menos f de tz2 fica limitado por L vezes o módulo de z1 menos z2. Isso para todo t que está em menos epsilon, epsilon, e z1, z2 em y0 menos r, y0 mais r. Ou seja, para todo par tz no retângulo, tá? Então a conclusão é a seguinte: o problema de valor inicial P vai ter uma única solução em um intervalo menos beta beta dentro de menos epsilon epsilon. Ou seja, o que é que isso aí está querendo dizer? Que aqui dentro desse intervalo menos epsilon epsilon, que é o intervalo de tempo, né, de tempo de existência, vai existir um subintervalo menos beta beta, no qual para t pertencente aqui a esse intervalo menos beta beta, vai existir uma única soluçãozinha, ó, que passa aqui em y0, tá? Onde esse beta ele é determinado dessa seguinte forma: ele é menor do que o mínimo entre epsilon, r sobre m e 1 sobre L, tá? Esse epsilon, o r, o m e o L estão já determinados acima, tá? Por isso que é possível determinar que beta é menor do que tudo isso. Então aí de início a gente já vê o que talvez seja uma limitação, né, aqui do teorema de existência e unicidade, que é conhecido por teorema de Picard, tá? Que é o tamanho desse intervalo de existência e unicidade da solução, né? Que ele pode ser muito pequenininho porque ele é menor do que o mínimo entre essas três quantidades. Então é o que geralmente o pessoal fala que é a limitação, né? Que o intervalo pode ser muito onde a solução existe e é única. Mas esse teorema é muito importante para a teoria, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte: nós vamos iniciar a prova clássica, onde nós vamos usar essas três restrições aqui. E depois nós vamos melhorar a demonstração. Nós vamos remover essa terceira restrição aqui. Nós vamos deixar o beta menor só do que o mínimo entre epsilon e r sobre m. Vamos remover esse 1 sobre L aqui da jogada, tá? A demonstração consiste de descrever espaço métrico completo adequado e usar esse operador integral, que eu escrevi bem aqui em 0.1, como operador que mapeia esse espaço métrico nele mesmo, tá? E o objetivo é tentar mostrar que esse operador vai ser uma contração, portanto, vai ter um ponto fixo, que seria uma solução dessa, mas usando essa observação, se a gente consegue uma solução dessa equação integral, a gente resolveu o PVI, né? Porque são equivalentes. Então, a ideia da demonstração é apenas essa, tá? Então, começa definindo, ó, esse espaço aqui. Considerar x o espaço das funções u de menos beta, beta, em y0 menos r, y0 mais r, tal que u é contínua. Vou considerar aqui em x essa distância aqui, ó. Distância de u até v igual. Então, esse espaço x aí é um espaço métrico completo. Isso é um fato bem conhecido, tá? Aqui espaço de funções contínuas com a métrica do supremo é um espaço métrico completo. Você pode dar uma pesquisadinha aí que você vai ver que isso é verdade, tá? Então a ideia agora é definir um operador aqui em x. Defina um operador t que vai pegar u pertencente a x e vai fazer o seguinte, ó, vai associar um operador tu que pertence a x também, tal que quando eu aplico no tempo, ou seja, tu de t, ele vai ser definido exatamente pelo que eu quero,
que é essa parte aqui da direita da equação integral, tá? y0 mais integral de 0 a t de f. Então aqui vai ser y0 mais a integral de 0 até t de f de s, y de s, ds. Agora a gente tem que justificar algumas coisas, tá? Primeira coisa, TU está bem definido, ou seja, realmente TU vai pertencer a X com essa definição aqui. A gente tem que olhar algumas coisinhas, tá? Para ver se realmente funciona. O que é X, né? X é o espaço dessas funções, né? De menos beta, beta, caindo aqui em y0 menos r, y0 mais r, de modo que U é contínua. Então, para ver se TU faz sentido em X, a gente primeiro tem que saber se TU é contínua, por exemplo. Então, primeira coisa, TU é contínuo? A resposta é sim, e é apenas pelo teorema fundamental do cálculo, né? Exatamente porque você pode diferenciar aqui, ó. Então é até um pouquinho mais, né? A TU ela é diferenciável, portanto é contínua. Segunda coisa que você tem que observar, que na verdade deveria até ser a primeira, será que quando você faz TU, aplica em T e pega e tira um módulo, né? Será que isso aí é finito? Isso aqui tem que fazer sentido também. Mas é claro que é porque a f é contínua, né? Porque de fato, ó, o módulo de TU de T, usando desigualdade triangular, é menor ou igual do que o módulo de y0, usando que o módulo entra para dentro da integral e faz desigualdade, né? Então fica menor ou igual do que o módulo de f de s, y de s, ds, que aí usa o fato de que f é limitada. Limitada aqui por 0,2, ó. Então aquele módulo ali dentro da integral fica limitado, né? Só que aí eu vou pedir bem aqui, então a gente vê que é preciso pedir que t pertença a menos beta, beta, tá? Então com isso, ó, essa parte aqui, ela fica limitada por m vezes beta, né? Que isso aí é finito, tá? E a terceira coisa, para que faça sentido esse operador TU fazer parte de X, é que a imagem de TU por elementos que estão aqui entre menos beta, beta, pertença a y0 menos r, y0 mais r. Então, aqui eu faço a diferença, né, para ver se fica limitado por r. Eu faço a diferença entre TU de t e y0. Desejo obter que isso é menor do que r, tá? Porque daí você consegue exatamente que a imagem de t de u fica aqui dentro de y0 menos r, y0 mais r. Então aí, essa continha aqui é semelhante a essa conta aqui de cima, tá? Você só pegou a definição do operador, fez o y0 ir aqui para o lado esquerdo e passou o módulo, né? Consequentemente, no lado direito vai ficar o módulo da integral, que é limitado pela integral do módulo, né? Então aqui, ó, você já pode fazer a desigualdade, ó, menor ou igual, que é a integral de 0 até t do módulo de f de s, y de s, ds. Só que novamente, o módulo de f é limitado por m e fica a integral de 0 até t de ds, né? Então aqui você fica exatamente com m beta, né? Do mesmo jeito que em cima. Só que aí, vamos olhar aqui para nossas hipóteses, ó. A gente tem que o nosso beta é limitado por r sobre m em particular, né? Então, devido a beta ser menor do que r sobre m, significa que beta vezes m, isso é menor do que r. Então, ó, isso aqui é menor do que r. Isso significa exatamente que t de u de t está dentro do intervalo y0 menos r, y0 mais r. Então, devido a essas três observações, t ele é um operador
de x em x, tá? Então ele tem sentido como operador de x em x. Então a afirmação agora é que t é contração. Então como é que a gente olha que t é contração? A gente faz o módulo, tá? Módulo de tu de t menos tv de t. A gente espera obter alguma coisa que fica aqui que seja menor do que 1 e módulo de u menos v. Para daí a gente poder passar o supremo e ficar exatamente com a nossa distância que está definida aqui, tá? Porque a gente precisa que seja contração, né, nessa distância aqui do espaço métrico. Então no fim a gente passa um supremozinho e aí vai ficar tudo legal, tá? Então vamos olhar, ó. Por definição, o que é isso aí, né? Isso é exatamente módulo de y0 mais integral de 0 até t de f de s, u de s, ds, por definição de t de u, e por definição de t de v, isso fica menos y0 mais integral de 0 até t de f de s, v de s, ds. Então você observa que y0 cancela com esse, a integral é linear, né? Então você pode juntar em uma integral só e fazer a diferença de f de s, u de s, menos f de s, v de s. Então ó, isso é a mesma coisa que o módulo da integral de 0 até t de f de s, u de s, menos f de s, v de s. E tudo isso aqui ds. Primeira. Aí agora a gente passa o módulo para dentro da integral, fica uma desigualdade, né? Então, integral de 0 até t do módulo de f de s, u de s, menos f de s, v de s. E agora nós usamos que f é Lipschitziana, tá? Então agora a gente usa isso aqui, tá? Então isso fica limitado por L vezes a integral de 0 até t. Aí você troca, né? F de U menos F de V por U menos V em módulo. Devido a F ser Lipschitziana, tá? Só que aí você pode pegar esse termo aqui que está dentro e pegar o supremo com S entre 0 e beta. E pode pegar o supremo com S entre menos beta e beta, tá? E aí você recupera a distância. Então essencialmente você fica com isso aqui, ó. L vezes a distância entre u e v, tá? Exatamente porque o supremo ele fica maior do que esse termo aqui, né? E aí sobrou uma integralzinha, ó, integral de 0 até t de ds. Aí assim, ó, eu vou chamar essa parte aqui de estrela, porque eu vou finalizar esse teorema com as 3 restrições, tá? Você vai ver agora que vai finalizar. Só que depois nós vamos continuar a conta para obter uma versão melhor, tá? Tirando essa restrição aqui, essa última, tá? Então veja só. Supondo que tem as 3 restrições, a gente tem, ó, que beta é menor do que 1 sobre L, beleza? Então, devido a isso, significa que beta vezes L, isso é menor do que 1, tá bom? A gente vai usar isso aqui embaixo, ó. Porque se você observar, essa integral aqui, né, ela é exatamente, ó, menor ou igual do que L, distância de U até V, e ela dá apenas T, né? Só que T é menor do que beta. Então, ó, você pode colocar menor ou igual do que beta vezes L vezes a distância de U até V. Mas devido ao que eu falei ainda agora, ali em cima, devido às 3 restrições, beta vezes L é menor do que 1. Então, isso é menor que a distância de U até V, tá? Então, com isso, significa que vai ser contração, tá? Então, você faz o seguinte, ó, tomando o supremo no lado esquerdo, tá? O supremo contém entre menos beta e beta. Quando você tomar o supremo só nesse lado aqui, não vai afetar o teu lado direito, tá? Você vai ter exatamente, ó, distância de t de u até t de v. Isso é menor
ou igual do que beta vezes L, que é uma constante que é menor do que 1, vezes a distância de U até V. E isso significa o quê? Significa que T é contração, então possui um único ponto fixo, mas o que é que quer dizer que T possui um único ponto fixo? Olha a definição aqui de teu operador. Ó. Dizer que ele tem um único ponto fixo é um ponto U em que T de U é igual a U. Ou seja, eita, perdão, aqui tem um errinho, tá? Ao invés de Y aqui, é U. Então aqui seria U de S. Deixa eu ver mais onde é que está errado aqui. Então eu errei aqui também, ó. Vamos trocar. De S e bem aqui também. O de S. Pronto, então, como eu estava dizendo, se T possui um único ponto fixo, é um ponto em que T de U é igual a U. Portanto, devido a T possuir um único ponto fixo, a gente tem um ponto U em que T de U é igual a U. Beleza? Mas por outro lado, pela definição de T, dá exatamente o que a gente quer. y0 mais integral de 0 até t de f de s, u de s, ds. Então, ó, nós obtivemos uma solução da equação integral, portanto, solução do PVI. E aí a gente termina, né, o teorema de existência e unicidade com essas três restrições aqui. O que eu vou fazer agora com vocês é mostrar que dá para eliminar essa terceira restrição aqui. A gente vai sumir com ela e vamos fazer as contas só com essas duas, tá? E para fazer isso, eu vou partir desse cálculo aqui em estrela, tá? Então, ó, deixa eu dizer o que nós vamos fazer. Então agora só reforçando, né, o que a gente vai fazer. Vamos melhorar o teorema, vamos remover a restrição beta menor do que 1 sobre L de 0,3. Ou seja, nós vamos eliminar essa restrição aqui. Vamos mostrar que só com essas duas condiçõezinhas aqui é suficiente para provar o teorema, tá? Então, eu vou continuar a conta aqui desse passo, tá? De asterisco, a gente tem mostrado que o módulo de T de U de T menos TV de T, isso aí fica limitado por L, distância de U até V, vezes a integral de 0 até T de ds, que nesse caso aí é exatamente L vezes a distância de U até V, aqui vezes T, tá bom? E aí eu vou mostrar uma formulazinha aqui por indução para vocês. Provaremos por indução que, em geral, a gente tem isso aqui, ó. Módulo de Tm, eu estou falando aqui do iterado, tá? Ou seja, a composição de T com T m vezes, Tm de U de T, menos Tm de V de T. Isso aí é limitado por L elevado a M, T elevado a M, sobre M fatorial, distância de U até V, tá? Eu vou trabalhar aqui com iterado com o objetivo de usar aquele corolário importante que eu falei para vocês, né? Se a gente conseguir que para algum iterado, esse iterado é uma contração, então significa que existe um único ponto fixo para T. Então, o primeiro passo é provar por indução essa formulazinha aqui. Vou chamar ela de 2 asteriscos. No caso m igual a 1, tá ok, tá? M igual a 1 é exatamente essa continha daqui de cima. Pode fazer a comparação, ó. L é 1, L fica elevado a 1, T fica elevado a 1, 1 fatorial é 1, né? E aí distância de UV. Então tá beleza. Então a ideia aqui é você fazer isso, ó. Você puxa T para frente e aqui fica em Tm de U de T
menos t de tm de v de t, tá? Aí agora usa a definição de t, né? Você vai ver que é exatamente o módulo da integral de 0 até t, e aí fica a integral, né? E aí dentro da integral você fica com f de s tm, porque dessa vez quem está dentro aqui você está aplicando t em tm, tá? Então tm de u de s menos f de s tm de v de s, tá? Tudo isso aí ds, fecha o módulo. Aí agora você usa o fato de que f é lipschitziana. Então aqui você vai usar que f é lipschitziana. Então você fica, ó, claro, né, você vai ter que passar o módulo para dentro, mas aí você fica com L, integral de 0 até t, e bem aqui você vai ficar com os elementos que estão aqui na segunda coordenada de f, em diferença, né? Então tm de u de s menos tm de v de s. Aí aqui ds. Aí agora você usa a hipótese de indução, tá? Então aqui, ó, você vai usar a hipótese de indução, que é exatamente a fórmula aqui que está em 2 asteriscos. Essa diferença entre Tm de U e Tm de V fica limitada por L elevado a M, T elevado a M sobre M fatorial e a distância entre U e V. Só que nesse caso, como você está com T de U e T de V em S, você fica assim, ó. Você fica L, aí aqui integral de 0 até T. Aí aqui você fica com L elevado a M, S elevado a M sobre M fatorial. E aqui distância de U até V, ds. Então aí tudo que é constante você joga fora, né? Ou seja, fica aqui L vezes L elevado a M sobre M fatorial, distância de U até V, e aí sobrou a integral de 0 até T de S elevado a M ds. Beleza? Então aí você fica com o seguinte, resolvendo essa integral, a gente sabe que é S elevado a M mais 1 sobre M mais 1, você substitui em T e em 0, né? Então, desse resultado dessa integral, só vai sair T elevado a M mais 1 sobre M mais 1, né? Portanto, aqui fica assim, ó. Eu já posso juntar os L's, né? L elevado a M mais 1 sobre M fatorial. Aí o resultado da integral vai ser t elevado a m mais 1 sobre m mais 1. E aqui, distância de u até v. Que aí você junta m fatorial com m mais 1, que dá exatamente m mais 1 fatorial. Então aí você fica com L elevado a m mais 1, t elevado a m mais 1 sobre m mais 1 fatorial, distância de u até v. E aí acaba a prova por indução, né? Porque você conseguiu mostrar o caso m mais 1. Então, show! Vale essa formulazinha. E agora qual é a argumentação que a gente usa? A gente usa que o crescimento fatorial ele é muito maior do que esse crescimento aqui de cima, tá? Então, devido a isso, significa que quando você faz m tender para infinito, esse elemento aqui que está na frente, ele deve tender para zero, tá? Eu vou escrever isso aqui mais na frente, ó. Como para todo t pertencente a menos beta, beta, a gente tem que o limite, quando m vai para infinito, de L elevado a m, t elevado a m, sobre m fatorial, isso aí é igual a zero, devido ao crescimento fatorial ser maior do que o de cima, né? Então, vai existir um m natural, né? Tal que L elevado a m, t elevado a m, sobre m fatorial é estritamente menor que 1, né? Devido ao limite ser zero, né? Se o limite é zero, significa que para um m suficientemente grande, uma hora esse elemento de dentro do limite ele vai ser menor do que 1,
né? Para esse m, né, a gente tem exatamente, ó, que o iterado tm de u de t menos tm de v de t, ele é menor ou igual do que L elevado a m, t elevado a m, sobre m fatorial, distância de u até v. Ou seja, o que é que isso aí está mostrando? Como para esse iterado m isso é menor do que 1, significa que tm é contração. Aí agora sim a gente usa o corolário, tá? Que eu havia citado. Se algum iterado, né, que nesse caso vai ser tm, for contração, então t possui um único ponto fixo em x. Então pelo corolário, t possui um único ponto fixo em x, que portanto é solução da equação integral. Pela mesma argumentação de antes, né? Porque se é um ponto fixo para t, significa que t de u vai ser u de t, só que a definição do operador integral é exatamente y0 mais integral de 0 até t, de f de s, u de s ds. E aí, como é solução da equação integral, e a gente tem aquela observação, né, que é equivalente a uma solução da equação integral e resolver o PVI, então significa que a gente tem solução única do PVI localmente, tá? E para esse caso aqui, a restrição sobre o beta é apenas menor do que o mínimo entre epsilon e r sobre m. Aquela restrição 1 sobre L desapareceu, tá? A gente não precisou usar. E aí a gente conclui aqui duas demonstrações do teorema de existência e unicidade, tá? E com isso a gente encerra esse vídeo. Mais na frente eu vou fazer uma outra versão, tá? Aqui a gente fez uma versão em uma dimensão, nós vamos fazer em dimensão n, tá? E também uma versão ainda mais poderosa que a gente supõe que a função f que fica no lado direito do PVI, ela é localmente lipschitziana, que é ainda mais fraco do que ser lipschitziana, tá? Mais na frente a gente faz essa versão mais poderosa. Então, valeu pessoal, até o próximo vídeo.